Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar para entrar na palavra de Deus. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações o que o Senhor tem para nós nessa manhã, Jesus. Nós nos abrimos à sua palavra, Senhor. Existe uma porção especial. Existe algo sobrenatural preparado por você mesmo para nós nessa manhã. Existe um banquete servido, Senhor. Nesse momento, profeticamente, nós nos assentamos à sua mesa. Tomamos o nosso lugar que é direito por herança, como filhos de Deus, como co-herdeiros em Cristo Jesus, dos seus planos, da sua eternidade. E nesse momento nós declaramos, Senhor, fala profundamente aos nossos corações, que nessa manhã o nosso coração seja cheio da sua verdade, que nós possamos, Deus, ouvir com clareza o que o Senhor tem para nós. Dá-nos entendimento, dá-nos, Senhor, alegria ao receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Nós cremos, nós cremos. Existe algo preparado por Deus nessa manhã, amados. Eu quero ministrar ou compartilhar uma palavra com esse tema aqui hoje, né? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vamos ler junto? 3, 2, 1. Verdadeiramente, o Filho de Deus. Amados, em 2016, já faz um tempo, né? 2016, teve uma pesquisa feita no Reino Unido pelo Instituto Barna. O Instituto Barna é um instituto muito conceituado em pesquisa. Reino Unido compreende a Inglaterra, compreende a Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. E lá eles identificaram que 61% da população desses países concordam que Jesus foi real. 61%. Entre cristãos e não cristãos, entre pessoas que confessam Jesus Cristo e pessoas que não confessam Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. 61%. E somente 22% acreditam que ele é o Filho de Deus. 61% acreditam que ele é real, que ele passou pela terra. Mas somente 22% dessa população acreditam que ele é o Filho de Deus. Outra pesquisa anterior a essa, ainda também feita na Inglaterra. Por que é feito muitas pesquisas na Inglaterra? Porque a Inglaterra foi um berço do avivamento. Vários hoje autores que nós falamos, citamos na rede social, Spurgeon, John Wesley, foram homens ingleses ou britânicos ou do Reino Unido que foram levantados pelo próprio Deus para trazer avivamento. Quando a gente lê a história desses homens de Deus, tinha ministrações que eles faziam sem microfone para 3.000 pessoas. E o testemunho é de que as pessoas voltavam para suas casas chorando copiosamente. Só se ouvia o choro das pessoas. Tal era o arrependimento que existia nas ministrações desses homens. Então a Inglaterra, o Reino Unido, foi um lugar onde experimentou o avivamento. E hoje experimenta fechamento de igrejas. Então muitas pesquisas são feitas nessa região. Outra pesquisa que foi feita nessa região, lá na Inglaterra, com crianças agora. Foram entrevistadas 1.000 crianças. Quem é Jesus Cristo? E foram colocadas as seguintes opções. Ele é um jogador do Chelsea, um time de futebol. Ele é um calouro do programa X Factor, que é um programa de calouros de lá. Ele é um astronauta. Ou ele é o Filho de Deus? Eu não consegui achar quantos responderam que ele era o Filho de Deus. Mas 20% de 1.000 crianças responderam que ele era um jogador do Chelsea. Jesus é um jogador do Chelsea. E aí a gente pode até, quem gosta de futebol e é vidrado em futebol, pode falar, mas peraí, pastor. 2014, Chelsea, tinha um jogador chamado Jesus, não tinha? Tem, né? Que hoje joga no Sevilha. Né? Jesus Navas, um espanhol. Não, ele jogava no Manchester City nessa época.
Então não dava para confundir com o jogador do Chelsea. Ou seja, as crianças que responderam não sabem quem é Jesus Cristo. Não sabem que ele é o Filho de Deus. Não é? E essas pesquisas eu estou trazendo para nós essa manhã, porque ela revela algo que é muito antigo. A discussão que existe em torno desse assunto. A desconfiança que existe sobre Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Por isso o tema dessa mensagem. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Mateus 27, 50 a 54. Vamos ler juntos. Mateus, capítulo 27, 50 a 54. Eu quero falar com você nessa manhã sobre isso. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Vamos entender os evangelhos, queridos. Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, ou seja, não é? Após o nascimento de Cristo, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Temos o Novo Testamento. E nós temos os 4 evangelhos que narram a história do próprio Jesus. O evangelho de Mateus, ele vai narrar a história de Jesus a partir de uma perspectiva de Jesus como rei. Por isso que ele começa com a genealogia de Jesus Cristo. Filho de tal, filho de tal, filho de tal, para mostrar, demonstrar aos judeus que Jesus é rei. Tem uma descendência real, natural e espiritualmente falando. O evangelho de Marcos vai trazer Jesus como servo. Vai mostrar Jesus, o homem servo. O evangelho de Lucas vai falar de Jesus como o homem perfeito. E o evangelho de João vai tratar Jesus como Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, nós precisamos ler os evangelhos nessa perspectiva. Mateus trata de uma forma, Marcos de outra, Lucas sucessivamente e João de uma forma diferente. Então vamos olhar hoje, nós vamos percorrer os evangelhos de lá para cá, vários deles, nós vamos ler vários capítulos. Mateus, começando por Mateus 27, 50 a 54, diz o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram o quê, amados? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião era um soldado líder do exército romano. Ele era responsável por outros 100 soldados. E esse centurião, com alguns soldados da sua tropa, vigiava Jesus Cristo sendo crucificado, ou crucificado, aguardando enquanto ele morria. E então, durante esse momento, muitas coisas aconteceram quando Cristo morre. É o que a palavra de Deus fala ali, ó. Jesus entregou o Espírito, 51. O véu do santuário foi rasgado do quê? De alto a baixo. O véu que dividia o santuário entre o lugar santíssimo e o lugar onde estavam os homens, onde ficavam os homens, ou seja, o lugar da presença de Deus, que só entrava o sacerdote no dia da expiação, e que se ele entrasse com impureza, ele morria, o véu foi rasgado. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, amém, amados? Por quê? Porque o véu foi rasgado a partir da morte de Jesus Cristo. É por isso que hoje nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele se manifesta quando os templos vêm para o templo. Ele se manifesta quando ele está com pessoas que habitam, nos quais corações o Senhor habita. O véu foi rasgado. Houve terremoto. O sol deixou de brilhar, diz a palavra de Deus, no meio da tarde. Olha quanta coisa aconteceu, não é? E muitas coisas podem ter levado o centurião a declarar:
Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo, presta atenção, amado. Morte de cruz era uma morte agonizante. O crucificado, ele morria de cansaço, ele morria de fadiga, ele morria de hemorragia, ele morria de perder as suas forças. E preste atenção o que o versículo 50 fala. Ele bradou em alta voz e expirou. Jesus morreu na cruz, mas não morreu como um crucificado. Ele bradou e morreu. Tanto é que depois, os soldados voltam para quebrar as pernas dos crucificados e não quebram as pernas de Jesus, porque ele já estava morto. E cumpriu-se profeticamente o que está declarado lá em Isaías, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, amados, foi tudo isso, esse cenário que o centurião viu. E então ele exclamou em alta voz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. Você imagina o desespero no coração desse homem. Você imagina, não é, a sensação de culpa, de transtorno na mente desse homem, amados. Por quê? Porque ele viu tudo isso. E então ele declarou, não é, em alta voz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por quê, queridos? Porque havia sido colocado na mente desses soldados que Jesus não era o Filho de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus, voltando um pouquinho, 27, 39 e 40. Diz assim, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz o quê? Se és o Filho de Deus. Os soldados estavam ali, jogando, esperando, bebendo, esperando Jesus agonizar e morrer. E as pessoas que passam por ele, só passam reprovando. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Você que destrói e constrói o templo em 3 dias, salva-se a você mesmo. E eles estão ali, dando risada, e Jesus está lá, crucificado. Então aqueles soldados haviam ouvido isso por diversas vezes. Desde a crucificação, desde o começo da crucificação, até aquele momento, era isso que eles ouviam. Era nisso que eles acreditavam. Agora, quando eles começam a ver o sol escurecer no meio do dia, a terra tremer, não é? O véu do santuário, que não estava ali, ser rasgado de alto a baixo, não é? Quando eles veem Jesus Cristo bradando em alta voz com força, crucificado, mas com força, e entregando o seu espírito, esses homens tremeram nas pernas. E esse centurião falou, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então eles constataram isso. A essa conclusão que eles chegaram, queridos, os discípulos já haviam chegado. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 14. Não é? 14, 32 e 33. Quando entraram no barco, quando quem? Entraram no barco quem? Jesus e Pedro. Quando entraram no barco, voltando das águas, porque com Jesus é assim, amados. Esse negócio de andar no chão, esse negócio de ter tudo previsto, não é do nosso Deus. Jesus, nós andamos pela fé. Nós pisamos onde não tem caminho. Amém, amados? Então ele abre. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo o quê, queridos? Verdadeiramente. Então os discípulos já haviam chegado nessa conclusão, de que ele era o Filho de Deus. Conclusão que o centurião romano, o soldado romano, chegou depois que Cristo havia sido crucificado. Para mim fica um detalhe aí, amados. Para mim fica um detalhe. Quando nós identificamos, reconhecemos Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, em vida, com saúde, nós podemos desfrutar de relacionamento com Ele. Não tem diferença na salvação de uma pessoa que está agonizando na cama de um hospital agora e nós que estamos aqui agora. Todos nós vamos viver a eternidade com Deus Pai. Agora, existe uma diferença significativa que uma pessoa que aceita Jesus Cristo no leito da sua morte não desfrutou
em vida. Está entendendo? Na vida terrena. Então, essa alegria que foi profetizada aqui no louvor, como a Nenê compartilhou, né, esse coração de salvo tem que estar em nós. Um coração de salvo, e não um coração de derrotado, e não um coração de perdido, mas um coração de quem é salvo em Cristo Jesus. Então, queridos, isso nos dá a garantia de desfrutarmos de um relacionamento com Jesus agora. Você e eu com saúde, você e eu com inteligência, com as nossas faculdades mentais em atividade. Amém, amados? Ah, pastor, mas é injusto. Não tem nada de injusto. Quem aceita Jesus no final da sua vida terrena, poderia ter aceitado antes e ter vivido essa vida com Ele, ao invés de ter sofrido tanto sem Ele. Você entende isso, querido? Foi o que aconteceu ali. Com os discípulos, eles desfrutaram de relacionamento com Cristo. O centurião de Cornélio, talvez esse homem tenha se arrependido, talvez esse homem tenha entregado sua vida a Jesus. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Nós temos na palavra de Deus que ele reconheceu. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ele disse isso. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mas, pastor, qual é a relevância de reconhecer Jesus como Filho de Deus? Qual é, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Qual é a relevância de reconhecer Jesus como Filho de Deus? Qual é a relevância? Que diferença faz? Que diferença faz nós identificarmos Jesus como Filho de Deus? O que faz na minha vida? E o que não faz se eu não reconhecer? Vamos lá. Primeiro, porque essa foi a principal acusação para Jesus ser crucificado. Jesus principalmente foi crucificado por isso. Porque ele se declarou Filho de Deus. Essa foi a principal razão que Jesus foi crucificado. Então nós, como discípulos de Cristo, precisamos saber por que Jesus foi condenado. Jesus não foi condenado porque ele realizava milagres. Jesus não foi condenado porque ele multiplicava pão. Jesus foi condenado porque na lei existia, na lei judaica existia o quê? Se alguém se declarasse, estava blasfemando contra Deus. O próprio Filho de Deus estava blasfemando contra Deus. Então foi por isso que Jesus foi crucificado, principalmente. Não é? É o que a palavra de Deus fala lá no Evangelho de Lucas. Perguntaram-lhe todos, então, você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então esse é o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Como discípulos de Cristo, nós vamos saber por que ele foi crucificado. Por que não mataram ele com uma bala? Por que não mataram ele com outra forma? Mataram ele com a morte mais humilhante da época. Porque ele se declarou Filho de Deus. Outro aspecto é porque todo o reino espiritual afirma isso. Todo o reino espiritual compreende isso. Todo o reino espiritual declara isso. O primeiro, que eu citei, é importante saber por que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer, porque foi por isso que ele foi crucificado. Isso é conhecimento. Isso é importante por conhecimento. Esse aspecto aqui é importante por autoridade. Autoridade espiritual. Se todo o reino espiritual reconhece Jesus como Deus, como Filho de Deus, e eu não tenho autoridade no reino espiritual. É simples assim. Eu preciso reconhecer, assim como o reino espiritual reconhece que ele é Filho de Deus, para eu e você termos autoridade em Cristo Jesus. Porque senão a gente vai expulsar um demônio em nome de Jesus e a gente acaba apanhando como aqueles que conheciam, não é? Os discípulos. Entende como é que funciona? Então, todo o reino espiritual, olha só. Perguntou Maria ao anjo. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, o quê? O anjo Gabriel reconhece, chefe de anjo reconhece que ele é filho de Deus. Então os anjos reconhecem que ele é filho de Deus. O próprio Deus o reconhece como filho. Jesus está sendo batizado por João Batista, ele é batizado, e então uma voz dos céus disse o quê?
Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Os anjos reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. O próprio Deus reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus. Satanás e seus demônios reconhecem a Jesus Cristo como Filho de Deus. Mateus 8, 28 e 29. Quando ele chegou do outro lado, ele quem? Jesus, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Os anjos reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Deus Pai reconhece Jesus como seu Filho. Satanás e seus demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus. Ou seja, quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, nós temos autoridade espiritual. Amém, amados? Não é? E o terceiro aspecto é por quê? É importante reconhecer Jesus como Filho de Deus. Porque a fé que nos salva, a fé salvífica, que é diferente do dom de fé, implica em crer que Jesus é um só com o Pai. É assim que nós somos salvos. Que Jesus é o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador. Não é? Ele mesmo diz em João 14,6. Respondeu Jesus o quê, amados? 3, 2, 1. Eu sou. Amém, queridos? Por isso é importante nós reconhecermos Jesus como Filho de Deus. Não é? Então a pergunta correta não é essa: qual a relevância de saber se Jesus Cristo é ou não o Filho de Deus? A pergunta correta é essa aqui, amados. O que pode nos levar a não crer que Jesus é o Filho de Deus? É sobre isso que eu quero refletir com você nessa manhã. O que pode tirar do meu e do seu coração que Jesus não é o Filho de Deus? Porque reconhecê-lo como Filho de Deus é importante? Sim. Nós já vimos que o reino espiritual reconhece isso, o próprio Deus reconhece isso, Satanás e seus demônios reconhecem que ele é o Filho de Deus. Nós vimos que, não é? Foi por isso que ele foi crucificado. E nós vimos que a fé que nos garante salvação em Cristo Jesus é quando nós reconhecemos ele como Filho de Deus. A pergunta correta é: o que nos impede, o que pode nos levar a não crer que Jesus é o Filho de Deus, amados? E hoje, né, vai cair, o véu vai ser desnudado. As nossas mentes serão abertas nessa manhã, amados. Porque muitos de nós temos vivido dias de confronto, vivido dias de dúvidas. E nessa manhã toda dúvida será dissipada, em nome de Jesus. Toda dúvida com relação a isso. Primeiro aspecto é a dureza do nosso coração. A dureza do nosso coração pode nos levar a não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lembra daquela declaração dos discípulos em Mateus 14, quando Jesus e Pedro entram no barco depois de andar sobre as águas? Lembra? O que eles falaram lá? O que quem estava no barco falou? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha a convicção desses homens. Isso em Mateus, no livro de Mateus. Mas se nós formos para o Evangelho de Marcos, a mesma passagem, nós vamos ver uma observação ali. Né? O Evangelho de Marcos nos traz o seguinte comentário sobre aquela passagem. Marcos 6, 51 e 52. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, agitados, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Amados, a dureza do nosso coração pode nos tornar semelhantes àqueles que não reconhecem a Jesus Cristo como Filho de Deus. Por quê? Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, mulheres e crianças. Os discípulos estavam lá e haviam até comido do próprio pão que Jesus multiplicou. Não é? Mas olha o que a palavra de Deus nos diz, que subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Lá em Mateus, nós vemos que eles falaram, verdadeiramente, talvez alguns deles falaram, tu és o Filho de Deus. E talvez outros não ficaram agitados,
Porque não tinham entendido o milagre dos pães. Aqui eu quero trazer algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Eles agora estavam surpresos com o fato de Jesus andar sobre as águas. Eles comeram do pão multiplicado, eles viram que 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de 5.000 homens, e agora eles estavam impressionados com o fato de Jesus andar sobre as águas. Queridos, muitas vezes nós vivemos milagres em Deus. Nós somos abençoados na nossa vida. E ainda assim o nosso coração é endurecido. Ainda assim, a gente acha que Ele não pode fazer. Parentes nossos, amigos e até desconhecidos são abençoados através da nossa oração. E ainda assim, nós achamos que talvez o nosso coração pode estar endurecido. Será que Ele é o Filho de Deus? É a mesma coisa. Será que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus? Será que Jesus pode agir nessa situação? Muitas vezes nós vemos milagres de Deus. Sim ou não? E quando vem um novo imprevisto, e quando vem uma nova situação, a gente fala, será que Ele é o Filho de Deus? Será que Ele pode agir nessa situação? Ah, mas não foi Ele quem fez, Ele vai fazer de novo. O mesmo Deus que fez vai fazer, amado. O mesmo Deus que trouxe o maná foi o Deus que libertou o povo do Egito. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o que nos vai levar ao propósito dEle. Então, nosso coração não pode se endurecer, ser endurecido. Ah, então, mas agora é questão de saúde, né? Ah, mas agora é questão financeira. Ah, mas agora, como assim? Jesus só age naquilo que é fácil? Jesus age naquilo que é impossível. Amém, amados? Então, a dureza do nosso coração pode nos levar a duvidar de que Ele é o Filho de Deus. Se Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas espera aí, os discípulos estavam com Ele. Eles viram o pão sendo multiplicado. Você imagina o que é isso? Já parou a pensar nessa situação? Traz aqui a bandeja. E vai tirando da bandeja agora. E começa. E fala, da onde está saindo? Mas, meu Deus, como assim? Não, e outra coisa, eles comeram do milagre. Eles provaram fisicamente do milagre de Deus, de Jesus Cristo. Agora eles estão atônitos. Por quê, amados? Porque não tinham entendido o milagre dos pães. Oh, coração duro. Nós vivemos os milagres. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá trabalho, Ele fecha a porta, Ele abre porta, Ele concede graça, Ele concede dons espirituais. E muitas vezes nós vamos para um lugar de, mas será que Ele é o Filho de Deus? Mas será que Ele pode agir nessa situação? Amados, Ele vai agir como Ele já agiu. É uma questão de fé. É uma questão do tempo dEle. Amém, queridos? Então não olha para o gigante que agora está se apresentando na sua vida. Olha para os gigantes que você, na força do Senhor, já derrubou. Olha para esse gigante. Olha o cemitério de gigante que tem lá, amado. Talvez o teu casamento estava acabado, hoje ele é uma verdade. Os teus filhos haviam se perdido, hoje eles estão salvos. A sua saúde havia sido tirada de você, hoje você está cheio de saúde. Isso são cemitérios de gigantes, amado. Olha para isso. Ao invés de olhar para esse gigante que está se apresentando agora, é questão de fé e questão de tempo que ele vai cair. Apenas não deixe subir no seu coração. Será que Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus e você vai cair, em nome de Jesus. Funciona assim, amém, queridos? Por quê? Porque o nosso coração não é semelhante aos que não creem. Coração de salvo. Eu anotei isso aqui, está anotado. O nosso coração não é semelhante aos que não creem. O nosso coração é o coração de salvo. A Nenê profetizou aqui nessa manhã. O nosso coração é o coração de salvo, amados. O Espírito é um só. Estou dando continuidade à sua palavra ou não de ontem? A hora que o Bruno estava ministrando do outro, eu falei assim, o Espírito é um só. É como se a gente tivesse conversado a semana inteira sobre o que ele ministrou ontem lá. O Espírito é um só, amados. Há um Espírito sobre nós. Há um Espírito, não é, que nos leva a profetizar, a declarar, a exortar, a animar, a encorajar uns aos outros. A amar uns aos outros. A abraçar uns aos outros. Como se fosse o último abraço das nossas vidas. Amém?
E logo mais adiante, né, continuando, não vou projetar aqui, mas Jesus vai fazer mais uma multiplicação. E agora serão 7 pães, alguns peixes, vão alimentar 4.000 homens. E quem estava presente nessa multiplicação também? Os discípulos. Veja, passado isso, a palavra de Deus fala, não é? Que logo em outra viagem, está lá os discípulos discutindo porque eles não haviam levado pão. Estão discutindo. Eles estão com o pão da vida, que é Jesus Cristo, discutindo porque a gente não trouxe pão. Está entendendo como é que funciona? A gente fica cego por causa do problema? A gente fica cego. Parece que a gente não vê. Jesus estava com eles no barco. Ei, mas por que não trouxeram pão, hein? Vocês são fogo. Quem que ficou de trazer pão? A culpa é do fulano que não passou lá no padeiro pegar o pão. E nós estamos aqui discutindo, ó. E o Senhor que está aqui do nosso lado, Jesus está aqui do nosso lado. Eu e minha esposa brigando. Então, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E Jesus está aqui, ó, dentro de casa. Ao invés de nós pegarmos e falar assim, peraí, vamos falar com Jesus? Tira o foco do problema e foca no Senhor, amém, amados? O pão da vida estava ali com eles. O homem que já havia multiplicado 2 vezes o pão. E eles estão ali discutindo, então, vai faltar pão. Mas não é possível. Então, a história da igreja é antiga. A igreja é teimosa por conta própria há muito tempo, desde os discípulos. Não é? E então, Jesus intervém nessa situação. Marcos 8, 17 e 21. Olha lá. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Está claro, amados? Vocês ainda não entendem que eu sou o Filho de Deus? Vocês ainda não entendem que eu sou o pão da vida? Por que vocês estão teimando nisso? Por que vocês estão insistindo nas coisas naturais quando eu tenho algo espiritual para a tua vida? Amém, queridos? Semana eu fui correr e aí eu passei por uma pessoa, o Espírito Santo falou, volta e ora com ela. Passei correndo, voltei, uma senhora, não é? Dessas senhoras que vendem pano de prato na boca do estabelecimento, na entrada do estabelecimento comercial. Como é que é o seu nome? Ela falou, se apresentou, é do interior, tem filho, tal, viúva, tal. Eu falei, então. Daí o Espírito Santo falou, está vendo? Cuide da viúva, dos órfãos e dos estrangeiros. Eu falei, eita, nós. Falei, eu quero orar com a senhora. Posso orar pela senhora, pela vida da senhora, amados? Olha o que a falta de entendimento nos faz. Se eu e você passa um homem, uma mulher de Deus e fala, eu quero orar com você, você vai fazer o quê? Igual Pedro, não me lava só os pés, mas me joga na banheira, me joga na bacia. Nitidamente, ela falou, pode. E eu comecei a orar com ela, e realmente o Espírito Santo estava me levando a profetizar sobre a vida dela, e nitidamente ela estava preocupada com a venda do pano de prato. Não é um pano de prato que vai resolver sua vida, é Jesus Cristo que vai resolver sua vida. Mas a gente tem que respeitar. Fiz a minha parte, Deus abençoe a senhora, tal coisa, e voltei a correr. O que fica para mim, assim, ela não precisa me conhecer, mas o que fica para mim, se alguém chega falando que quer orar por mim, essa pessoa, ela vem de Deus, né? É ou não é? Ninguém vem do diabo, eu quero orar por você. Ninguém vem do espírito maligno querendo orar por você. Mas muitas vezes nós estamos distraídos com o pano de prato, achando que o nosso sustento vem do pano de prato, o nosso sustento vem da nossa graduação, o nosso sustento vem da nossa formação, o nosso sustento vem do nosso empenho. Amados, o nosso sustento vem do Senhor. Importa servir ao Senhor. Que estejamos sensíveis a isso. Amém, queridos? Porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Segundo ponto, eu quero entrar com você, que pode nos levar a duvidar se Jesus é o Filho de Deus. As distrações da vida. Primeiro é a dureza do nosso coração. Então nós vamos resolver algumas durezas do nosso coração. E nós já vimos que os discípulos também tinham isso e não é pecado ter isso.
Nós só precisamos confessar. Porque os discípulos também não conseguiam enxergar. Mas tem distrações da vida, amados, que nos levam a duvidar. Será mesmo? Será que ele é o Filho de Deus? Vamos lá para Marcos capítulo 10, versículo 35 a 37. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 37. A palavra de Deus nos fala em Marcos capítulo 10, versículos 35 a 37. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Essa resposta de Jesus, o que quer que eu te faça? É a mesma que ele deu para o cego de Jericó, o Bartimeu, e outro cego estava com ele. E eles foram o quê? Curados. A questão não é a resposta que Deus tem para nós. A questão é saber pedir. O que eles estão pedindo aqui não convém. Não convém. Não é? Por quê? Porque eles estão pedindo algo que não cabe, não é? Algo que não cabe ao próprio Jesus. E ele fala isso. Não é? Ele fala: o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim. Está em Deus Pai. E Jesus continua ministrando, não é? Olha lá. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, diga comigo, distrações da vida, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o quê? E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, olha, o Filho do Homem, o Filho de Deus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ensina aos seus discípulos que eles não estão aqui para serem servidos, mas para servirem. As distrações da vida podem nos levar a esquecer que o Filho do Homem veio para servir. As distrações da vida podem nos levar a esquecer que Ele é o Filho de Deus, que nós somos discípulos dEle e que nós também viemos para servir. Ah, ninguém me cumprimenta, ninguém me serve, ninguém me ajuda, ninguém me dá, só quer ser servido. Amados, discípulos de Cristo se importam, se empenham em servir as pessoas. Esse é o nosso mestre. Não será assim com vocês. As distrações da vida nos levam a esquecer de que Ele é o Filho de Deus. Por exemplo, nós desejamos cargos, discutimos posições, ansiamos em nossos corações reconhecimento por parte das pessoas. Jesus deixou claro: não espera isso não. Vocês estão aqui para servir e não para serem servidos. É o mesmo que, será que Ele é o Filho de Deus? Será que Ele vai prometer tudo que Ele cumpriu? Será que Ele vai cumprir tudo que prometeu? Será que eu vou ser reconhecido um dia? Será que eu vou ver os sonhos de Deus para a minha vida? Será que Ele não precisa da minha ajuda nessa história? Acho bom eu ajudar Jesus Cristo. Se eu não fizer isso aqui, se eu não lançar essa fofoca aqui, se eu não plantar essa semente de mentira, se eu não omitir esse caso, Ele não vai conseguir realizar o plano dele para a minha vida. Então o plano não é mais de Deus quando eu faço isso. O plano passa a ser do diabo. Porque tudo aquilo que envolve mentira tem um pai. Pronto. Então muitas vezes nós queremos resolver. Será que ele vai realmente preparar uma esposa? Não, vou arrumar qualquer tranqueira aí. Vou amarrar o meu bode em qualquer lugar, qualquer precipício aí. Mas quer saber de uma coisa? Ele não vai resolver esse problema da minha empresa, ele não vai resolver esse problema da onde eu trabalho. O negócio é sonegar mesmo, porque daí eu consigo resolver isso e ajudar Jesus Cristo a resolver os meus problemas. Será mesmo que Ele é o Filho de Deus? O mesmo Deus que nos deu a empresa, Ele não pode reerguer essa empresa? O mesmo Deus que nos deu o trabalho, Ele não pode nos promover no trabalho? O mesmo Deus que nos deu o entendimento, o conhecimento, não pode, né, nos aproximar de pessoas que queiram consumir isso? Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? Jesus Cristo.
se o Senhor falou, Ele é Deus. E por meio de Jesus, nós vamos viver tudo aquilo que Ele prometeu sobre a nossa vida. Amém, queridos? Tudo aquilo que Ele prometeu. Nós não precisamos ajudar, dar um jeito. Nós não precisamos, nós temos muito disso. Nós temos muito disso. Não vou falar porque senão isso é pecado. Ocultar, mentir, omitir, tudo é pecado. Não existe mentira branca. Não existe fofoca boa. Tudo é mal, tudo é ruim. Tudo procede do maligno. Amém, queridos? O Senhor nos chamou para vivermos em santidade. Então, o que é que pode nos gerar dúvida com relação se Jesus é o Filho de Deus? Primeiro, a dureza do nosso coração. Segundo, as distrações da vida. Muitas vezes nós estamos brigando por cargo, amados. Profeta pregador Lu, profeta urbano, né? Chamado pregador Lu, um cantor de rap, ele fala que tudo aquilo que você acumular, que nós acumularmos aqui, não cabe no paletó de madeira. Não tem. Não cabe no paletó de madeira. Todos nós seremos vestidos em um paletó de madeira e nele só vai o nosso corpo. E nós estamos brigando por isso, por vaidade dessa vida, por posição, por reconhecimento. Amados, quando você e eu somos humilhados, quando você e eu somos, não digo injustiçados, mas quando pessoas que não conhecem a Cristo passam por cima de nós, nos expõem, a justiça não é nossa, a justiça é do Senhor. O mesmo servo que é humilhado será exaltado. É questão de fé e de tempo. Simplesmente sai declarando: Senhor, nesse lugar de humilhação será o lugar de glorificação. Nesse lugar de mentira, a verdade prevalecerá. Funciona assim, queridos. Funciona assim. Quantas vezes pessoas intentam contra você? Lembra disso, lembra agora. Pessoas levantaram mentiras na sua empresa contra você, no lugar que você trabalha, na sua família. E passado um tempo, a verdade veio à luz, porque ela sempre vem. E você é honrado. A pessoa pode até não vir pedir perdão para você, mas você sabe que é o Senhor honrando a sua vida. Amém, queridos? Funciona assim. Funciona assim. O nosso esforço precisa ser no Senhor. E um terceiro ponto que pode nos levar a duvidar se Jesus é o Filho de Deus, são as pessoas que nos influenciam. As pessoas que nos influenciam. Se eu perguntar para você, quem é você? Não é? Você tem essa resposta? Quando nós não temos uma resposta de quem nós somos resultado do que os outros são na nossa vida. Nós somos produto do que os outros falam para nós. Nós somos consequência do que os outros jogam na nossa vida. Quem somos nós? As pessoas que nos influenciam podem nos levar a desconfiar se Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 22. Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 22. Diz assim: Jesus voltou para a Galileia, como, amados? No poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o quê? O elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito. O que está escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. 19. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos neles. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é o filho de José? Todos admiravam Jesus naquele recinto. Todos, estavam impressionados com o que ele fazia. Mas ainda nos seus corações perguntavam: mas não é o filho de José? Não era para perguntar assim. Aliás, não era para afirmar: verdadeiramente,
Esse é o Filho de Deus? Só para a gente entender o contexto. Não foi nada planejado por Jesus. Ele chegou no sábado, como ele sempre ia para a sinagoga. E no sábado era feita a leitura do Antigo Testamento. E então o sacerdote vinha e retirava um rolo de papiro e entregava para alguém ler. Naquele dia foi retirado o capítulo de Isaías. E ele leu exatamente o que estava escrito em Isaías. E ele fechou o papiro, enrolou o papiro e falou: hoje essa palavra se cumpriu. Que lindo esse homem. Que formoso que ele é. Olha como ele fala. Olha como ele é abençoado. Mas não é o filho de José? A gente não viu ele jogando bola aí na rua? A gente não viu ele caindo de carrinho de rolimã? Não era ele que jogou pedra na vidraça da fulana? Era isso que eles estavam pensando nos seus corações. Mas não é isso. Amados, muitas pessoas vão dizer para você assim: admiro sua espiritualidade, acho muito legal sua espiritualidade. Admiro muito em você, você é um cara bacana, você é um cara que eu vejo que, né? Você é um cara legal. Mas eu acho que não é para mim. Eu acho que não é tudo isso. Eu acho que não é necessário tudo isso. Uma vez eu vi isso de um grande homem de negócio, no Brasil. Estava lá no Rio de Janeiro, evangelizei ele, falei de Jesus para ele. E ele falou exatamente isso: acho bonita a sua espiritualidade. Aí, passado um tempo, eu falei: o Senhor não me fez conhecer esse homem à toa, tem um propósito nisso. Primeiro é a salvação desse homem. Se não foi isso que ele quis naquele momento, tem alguma coisa. Quando nós chegamos aqui em João Pessoa, nós temos uma mobilização entre a liderança, né, para a gente comprar coisas que a gente precisava comprar, algumas coisas que a gente precisava comprar aqui para a igreja, para se mudar para esse prédio. E eu reativei o contato com esse homem, lá no Rio de Janeiro. Procurei ele, cacei nas redes sociais e achei ele. E falei: fulano, tudo bem? Sou eu, tal, expliquei, pastor Rafael, tal, não sei o que, tal, isso, aquilo. E na minha cabeça eu falei: Senhor, esse homem pode abrir a boca e sair milhões da boca desse homem. Pode sair milhares de reais da boca desse homem. Tudo é a vontade dele. Saiu nada, irmãos. Saiu nada. E pelo contrário, desqualificou totalmente. Sabe por quê? Pessoas que nos influenciam. Mas eu recebi isso para a minha vida? Eu falei: não é ele que determina o agir de Deus sobre a face da terra. Ele poderia ter o privilégio de participar da obra de Deus sobre a face da terra. Ele não quis. Problema dele. Agora nós continuamos. Entende, amados? Mas ele é tão inteligente, ele é tão... Sabe o que eu acho? Eu acho que ele tem razão. Sabe, um professor meu da faculdade falou isso. Quantas vezes ouvimos isso de jovens? Um professor meu, doutor, PhD, XYZ, falou que Jesus tal coisa. Eu acho que ele tem razão. Então, olha para a vida do seu professor. Como é que está o casamento dele? Onde estão os filhos dele? Em quem ele deposita a sua fé, a fé dele? Não tem história fora daquela sala de aula. Não tem legado. Você está entendendo, amados? De que adianta tanto conhecimento se não há fé, se não há temor? Então, quer dizer, pessoas vão nos influenciar. Artistas vão nos influenciar. Pessoas públicas vão nos influenciar. Autoridades vão nos influenciar. Então nós precisamos entender, que pessoas próximas, que amamos, e pessoas que são distantes, exercem influência sobre a nossa vida. E muitos deles vão dizer que não creem de outra forma que Jesus é o Filho de Deus. E nós, qual será a nossa postura? Porque o prefeito falou. Porque o governador falou. Porque tal pessoa falou. Porque o artista gospel falou. Som da vida do artista gospel, antes de falar qualquer coisa, reproduzir o que ele fala. Porque o pastor da internet falou. Vai ver o pastor da internet antes. Porque nem todo pastor da internet é pastor de ovelha. Simples assim. Está cheio de teórico. Nós tivemos professor na faculdade de teologia que eram teólogos, mas não eram convertidos. E aí? A gente ia para a disciplina com uma alta expectativa. Chegar lá, olha o currículo desse cara, olha só isso aqui. Chegava lá, amado, se você não ficasse orando em línguas durante a aula, você saía desviado da aula. Igreja é isso, igreja é aquilo, igreja atrapalha, igreja faz isso, igreja impede, igreja... Que é isso, irmão? Não traga para o púlpito, não traga para o altar a nossa frustração. Resolva em Cristo antes de subir nesse lugar. Está entendendo? Então, pessoas que nos influenciam
será mesmo que ele é o Filho de Deus? Amados, ele é o Filho de Deus. Essa é a nossa fé. E isso não vai mudar. Não é? Eles terão até bons argumentos e boas teorias sobre isso. Não é? Sabe, tem teorias que vão nos levar a pensar, será que ele é o Filho de Deus? E se ele não for, será que eu estou perdendo a minha vida? E se ele não for o Filho de Deus, se Jesus não for tudo isso que falam, será que eu não estou perdendo a minha vida aqui na Terra? Olha aonde vai caminhando a história. E voltando mais uma vez, quantos jovens se desviaram do caminho porque deram ouvido a essas vozes? Tem mais pessoas que trabalham com jovens, sabe? Quantos jovens entraram na faculdade, né? E foi de cabeça. E alguns deles não voltaram mais. Por quê? Porque começaram a dar ouvido. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Se ele não for o Filho de Deus, e eu estou investindo minha vida nele, eu estou perdendo a minha vida. Investimento errado. Assim como é natural no espiritual. Ainda acha base bíblica para se desviar. Porque tem base bíblica para se desviar. Agora, quando eu pego, me posiciono e falo, ele é o Filho de Deus. Respeito a sua opinião. Respeito o que você fala. Mas ele é o Filho de Deus. O Senhor vai te honrar perante os teus inimigos. O Senhor vai te colocar sentado à mesa do banquete, amados. Enquanto outros estarão comendo migalhas, como os cães comem migalhas, você estará sentado, olhos nos olhos de Jesus Cristo, compartilhando aquela coxona de frango, entendeu? Que está reservado àqueles que pagam o preço. Porque é assim que a palavra de Deus fala em Apocalipse. Quem perseverar, quem chegar até o fim, será com ele, comigo e eu com ele. Você entendeu isso? Não é aquele que chega até metade. Não é aquele que for 45% crente. Fui crente até os 27 do segundo tempo. Depois deu uma bambeada, aí morri fora. Aí eu me desviei, aí eu perdi a mão. Então, essas coisas podem tirar do nosso coração que Jesus é o Filho de Deus. Então a pergunta importante não é qual a importância de saber se ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. A pergunta é, o que pode nos impedir de crer nisso? A dureza do nosso coração, as distrações da vida e as pessoas que nos influenciam. Amém, queridos? Por quê? Porque nós temos convicção do que nós fazemos. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, o apóstolo Paulo falando, também somos descendência dele. Se ele é o Filho de Deus e ele é o Filho de Deus, nós somos herdeiros do trono. Você e eu somos príncipes no Senhor. Você e eu somos herdeiros no reino de Deus. Por que querer ter uma vida de plebeu, se nós somos príncipes e princesas? Por que desejar aquilo que não faz parte do reino? Sabe, queridos? E é sobre isso que eu quero orar nessa manhã. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Tudo isso que... Feche os seus olhos agora, querido. Tudo isso que nós falamos nessa manhã não são aspectos escancarados, é sutil. A dureza do meu coração talvez nem eu mesmo saiba, nem eu mesmo reconheça. Tá? Não é algo escancarado da minha vida, é algo que, agora que o Senhor falou, pastor, o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Tem uma ponta de dureza no meu coração. Tem um aspecto de dureza no meu coração. Tem um lado do meu coração que é duro. Tem um lado do meu coração que eu não quero que o Senhor habite ricamente. Tem um ponto no meu coração que não está resolvido e por isso eu não quero que ele mexa. Às vezes nós estamos nos distraindo com coisas e distração não é algo que fica evidente. Só tira a nossa atenção, só tira o foco. Talvez são coisas pequenas, mas está tirando o foco. Sabe, probleminhas, divergências, que está tirando o foco.
E ao invés de usufruir de uma vida abençoada, de uma vida alegre, de uma vida não é satisfeita, eu estou me desgastando. Eu estou acabando com o casamento. Nosso casamento está acabando. Eu estou me distanciando, perdendo os meus filhos. Eu estou saindo dos meus pais, fugindo dos meus pais. E tem as influências de pessoas que são amadas, que nós amamos. São pessoas competentes, pessoas que nos agregam valor à vida. Mas elas não creem que Jesus é o Filho de Deus. E talvez elas estão nos influenciando a não crer também. Como referência na nossa vida. Absorve aquilo que é bom. E joga a espinha do peixe fora. Não coma a espinha do peixe para se entalar com ela. Não coma aquilo que não é bom. Ou seja, são aspectos, são detalhes. Não são coisas grandiosas, mas que geram uma ponta de dúvida no nosso coração. Será que Ele é o Filho de Deus? Será que Ele pode realmente agir nessa circunstância? Será que Ele tem poder para tudo isso? Nessa manhã, o Filho de Deus, Jesus Cristo, está aqui. Amém.